Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é a Copa do Brasil. Na semana passada foram definidos aí os últimos classificados para a terceira fase. Tivemos aí quedas de times da Série A. O Goiás foi eliminado, o Vasco também acabou sendo eliminado, além do Red Bull Bragantino. E o Cuiabá, outra equipe da Série A, já havia caído na primeira fase. E essas eliminações aí fez com que a divisão dos potes ficasse assim, entre aspas, redonda. No pote 1, nós vamos ter aí os 16 times da Série A que seguem ainda na competição ou que vão entrar a partir da terceira fase. E no pote 2, nós temos aí as equipes das outras três divisões, Série B, C e D do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o que define a composição dos potes não é o fato de um time estar na Série A, na Série B ou na Série C, não é a divisão da equipe, e sim o seu ranking na CBF. E aí acabou coincidindo que as 16 melhores equipes ranqueadas na CBF, que ainda seguem na Copa do Brasil ou que vão entrar, são as 16 equipes que estão na Série A, né? Então é por isso aí que ficou aí a divisão dos potes ficou desse jeito. No pote 1, os times da Série A, e no pote 2, os times da Série B, C e D, ou sem divisão, mas não é sempre que isso acontece. Lembrando que na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou gravando na segunda-feira, dia 20 de março, ainda não foi definido quando será feito o sorteio da terceira fase, né? Lembrando que a terceira fase passa a ser já jogada em partidas de ida e volta, não tem mais jogo único, né? São jogos de ida e volta, uma vitória para cada lado com o mesmo saldo de gols, né? Com a mesma diferença de gols, leva a decisão para os pênaltis. O mesmo acontece quando houver dois empates. E os jogos, né, da terceira fase vão acontecer nas seguintes datas. No dia 12 de abril acontecem os jogos de ida e no dia 26 de abril as partidas de volta. No entanto, ainda pode haver um desmembramento dessas datas, né? Por exemplo, os jogos de ida podem também acontecer no dia 11 e dia 13 de abril e os jogos de volta no dia 25 e também 27 de abril. Vai depender do sorteio, mandos de campo e também da distribuição que for feita das emissoras aí detentoras dos direitos de televisão, né? Então essas datas ainda pode variar um dia para frente ou um dia para trás, né? Vai depender do sorteio e também aí do ajuste da grade de programação. Bom, com relação aos potes, esse é um assunto que divide muito opiniões. Há aquelas pessoas que defendem, né, esse protecionismo aos maiores clubes, que deve haver sim uma trava assim, para evitar que grandes times se enfrentem em fases iniciais da competição. E há outros que defendem que não deve haver travas, que deve ser na sorte, a CBF tem que meter o louco e fazer o sorteio sem nenhum tipo de trava, como por exemplo é feito na Inglaterra, onde tanto na Copa da Inglaterra como na Copa da Liga Inglesa, pode cair ali um Liverpool e Manchester United, um Arsenal e Chelsea logo de cara e o pessoal vai para o jogo. Eu particularmente sou dessa segunda opinião. Para mim, eu acho que não deveria haver travas, né? Eu acho que deveria ser na sorte mesmo. E aí, de repente, aí podemos ter até grandes jogos, né? Poderíamos ter grandes jogos aí logo na terceira fase, como um Flamengo e Fluminense, um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, um Atlético e Cruzeiro, enfim. Mas esse tipo aí de trava, né? Evita esses grandes confrontos. Mas vamos passar aqui então os potes. E aí a gente vai analisando aí quais confrontos podem ocorrer. No pote 1, nós temos o Flamengo, né, que é o atual campeão. Temos o Palmeiras, o campeão brasileiro. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. O pote 2 tem CRB, CSA, ou seja, essas travas também evita aí que tenhamos aí um clássico alagoano logo na terceira fase. Também tem Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC. Esses são os times então do pote 2. E aí, fazendo aqui uma projeção de confrontos, né, podemos aqui ter uns confrontos interessantes e algumas revanches, né? Por exemplo, o Corinthians pode enfrentar o Ituano na terceira fase, né? O Corinthians e o Ituano se enfrentaram nas quartas de final do Paulista e o time de Itu levou a melhor. Ou o Ituano pode de novo enfrentar o Palmeiras, assim como aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista. Também podemos ter aí um Fluminense e Volta Redonda, né, que fizeram uma das semifinais do Campeonato Carioca. Outros duelos envolvendo equipes do mesmo estado, pode ser aí um Coritiba
contra o Maringá, ou um Atlético Paranaense contra o Maringá. Também pode acontecer aí um Grêmio e Ipiranga, eles que estão disputando aí as semifinais do Campeonato Gaúcho, também podem aí se enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil, como por exemplo um Internacional e Ipiranga, ou um Internacional e Brasil de Pelotas. Também pode rolar aí um Flamengo e Nova Iguaçu. Enfim, o ABC pode voltar a jogar contra o Flamengo, assim como foi há alguns anos. O Remo pode voltar a encarar o Atlético Mineiro. Podemos ter aí um duelo entre os Botafogos, né? Também pode acontecer aí nessa terceira fase da Copa do Brasil, que, como eu disse, né, ainda não tem data para acontecer o sorteio, né? Eu acredito que nessa semana aí a CBF vai oficializar a data do sorteio. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários a opinião de vocês com relação a esse tipo de trava. Você é a favor dos pots ou você é contra os pots? Lembrando, né, que se seguir aqui o que foi feito na temporada passada, essa questão dos pots acaba nessa terceira fase. Aí, a partir das oitavas de final, não tem mais trava. Aí é um sorteio livre, né? Podendo aí ter vários clássicos, como aconteceu na temporada passada, né? Inclusive, os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado foram até mais interessantes, mais legais do que o jogo das quartas de final, né? Quando aconteceram aí diversos jogos, né, clássicos ou duelos aí de muita rivalidade, né? Por exemplo, um Atlético Mineiro e Flamengo, um jogo aí de muita rivalidade, aconteceu nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como um Palmeiras e São Paulo. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito aí do que vocês pensam a respeito aí dessa divisão de potes. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!